Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. E no estudo passado nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo propriamente dita. Vimos aí desde o início, tá? Do período em que Cristo esteve na Terra, vimos ali a linha do tempo, quando ele morreu, ressuscitou, iniciou então a era da Igreja, e depois que começou a era da Igreja, que é o período que estamos atualmente, estamos ansiando e desejando aí que ele venha buscar a sua igreja. Inclusive, esse é o próximo ato, o próximo acontecimento da escatologia, que é quando Cristo vier arrebatar a sua igreja e nós nos encontraremos com ele nos ares, ok? Vimos que após Cristo arrebatar a sua igreja, o que que vai acontecer? A igreja estará então nos céus, sendo contemplada, sendo agraciada, com os prêmios, com os galardões, sendo adornada ali como a noiva, cada crente recebendo então o fruto de tudo aquilo que ele fez por intermédio do seu corpo, que é justamente ali o tribunal de Cristo, o bema, como nós já estudamos em vídeos anteriores. E enquanto a igreja está recebendo ali os seus prêmios, os seus galardões, aqui na terra vai estar acontecendo a tribulação, que é um período de 7 anos, onde nos primeiros 3 anos e meio o anticristo fará um acordo mundial e estará reinando assim então com o povo de Israel, para o povo de Israel, para a humanidade como um todo. Mas o que que vai acontecer? Na metade dos 7 anos, conforme a profecia de Daniel, o anticristo vai quebrar esse pacto. Ele vai exigir ser adorado. E ele vai então mostrar quem realmente ele é, perseguindo todos aqueles que não se dobrarem a ele, adorarem a ele como Deus. E então o que que vai acontecer em seguida? Ele vai perseguir aqueles que não tiverem a marca da besta, tá bom? E depois, então, que acabar esse período de 7 anos, Jesus Cristo, então, ele vai voltar para a terra pessoalmente. Vimos lá no profeta Zacarias, diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e ali, então, ele vai estar dando sequência àquilo que nós entendemos ou aprendemos como período escatológico. Nesse período escatológico, após Cristo vir essa terra e pisar novamente para reinar com os seus santos, ou seja, com a igreja que vai voltar novamente, vai então dar-se a batalha do Armagedon. O que que será a batalha do Armagedon? Naquela época, no final da tribulação, o anticristo e todo o seu exército estarão ali organizados para quê? Para acabar com o povo de Israel, para acabar com o povo eleito de Deus, com o povo escolhido, para que Deus pudesse então estar cuidando e tratando. E a Bíblia chama essa guerra de Armagedon. Por quê? Simplesmente porque vai acontecer lá no Vale do Megido. A palavra Armagedon, no sentido geográfico, significa montanha de Megido, tá? E é justamente ali o local onde vai acontecer a batalha. Apocalipse capítulo 16 e o versículo 16 diz assim: Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, tá bom? É interessante, irmãos, que esse vale, essa planície, ela tem um formato aí de um triângulo que, segundo os estudiosos, a base é 30 quilômetros com 22 quilômetros nos seus lados. Tá? Se vocês observarem aí na foto, é uma das várias fotos que existe hoje na atualidade do Vale do Megido. É um vale muito amplo, tá? E é interessante que nesse vale sempre houve ali guerra, tá? Apesar de ser um vale famoso por ser fértil, conhecido também, inclusive, como celeiro de Deus, tá? Devido ali à sua posição estratégica, ele foi cenário então de várias guerras na antiguidade entre os hebreus, filisteus, cananeus, sírios, os babilônios, gregos, midianitas, romanos, árabes, cruzados e também os turcos. Ou seja, várias guerras já aconteceram aí. Então veja que é um vale amplo, tá? E que a Bíblia então mostra para nós que eles se ajuntarão nesse lugar chamado Armagedon, em hebraico, né? Vale do Megido. Muito bem. Segundo então aí as escrituras, o anticristo naquela ocasião, ele já estará reinando mundialmente, né? Ele terá iniciado já ali um governo mundial através ali do seu poder, da sua lábia, das suas palavras, através dos milagres, né? Que juntamente com
o falso profeta eles estarão ali fazendo, chamando a atenção. Inclusive, as pessoas acreditarão que ele realmente é Jesus Cristo, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Ele vai ganhar as pessoas utilizando-se ali do seu poder que ele herdou do dragão. Quando você abre, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, o versículo 2, o texto que está aí no slide, diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, o dragão, que é Satanás, concede à besta o quê? O seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Não é à toa que o anticristo estará reinando ali, sendo adorado como Deus verdadeiramente no período da tribulação, ok? Andando ainda, conforme algumas passagens aí, por exemplo, Apocalipse capítulo 16, deixa eu passar aqui rapidinho. Apocalipse 16, versículos 13 e 14, diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, observe, irmãos, que conforme a passagem que nós lemos, os exércitos de todo o mundo vão se reunir, sendo influenciados aí por algo demoníaco mesmo, tá? Os espíritos imundos, semelhante a rãs, esses demônios, vão fazer então com que esses exércitos estejam ali juntos com uma finalidade. Que finalidade é essa? Perseguir e acabar com o povo de Israel. É interessante que nos dias atuais nós já vimos aí uma sombra verdadeiramente disso, né? Grande parte do mundo ali odeia o judeu, o povo minúsculo que existe ali no mapa. Então, o que que vai acontecer? Sendo influenciados por demônios, por espíritos do mal, eles vão estar se reunindo ali e tudo isso para conformar, tudo isso para estar ali alinhando na sequência dos acontecimentos, utilizando-se da cronologia bíblica, tá bom? Então, irmãos, o anticristo aqui nessa ocasião, ele conseguiu então já o domínio do mundo inteiro com a ajuda de Satanás, é claro, e agora com o auxílio dos demônios, ele passa então a comandar grandes exércitos, tá bom? E com esses exércitos ele vai combater, vai estar ali pronto, né, para essa batalha do Armagedon. Seguindo, irmãos, por dominar ali de uma forma absoluta sobre todo mundo. Observem só, no sentido político, começa com a política, no sentido econômico, tá? Tanto é que as pessoas não vão poder comprar nem vender, não vão poder negociar se não tiver a marca da besta, e também vai estar dominando no sentido religioso. O falso profeta vai estar ali comandando, unificando as religiões, tá? Para que possa, então, ser exercida ali sob o domínio de uma só pessoa, ou seja, do próprio anticristo. Então, irmãos, o interessante é que a Bíblia ensina que ele vai conseguir juntar ali o maior exército já visto no mundo. Observe só o número de pessoas que irão compor esse exército aí. Agora a gente volta lá para Apocalipse capítulo 9 e vamos ver o versículo 16, que diz assim: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, que dá, meus amados irmãos, observem só, um total de 200 milhões de cavaleiros. É um número expressivo, é um número muito grande de pessoas que estarão organizadas ali, se levantando, então, contra o povo de Deus escolhido. Tá, irmãos? Então, observe ali que o anticristo, né, vai ser um brilhante líder que vai dominar ali as pessoas. Tudo estará sob o domínio e a direção do anticristo. Em outras palavras, do próprio Satanás, que vai estar ali por trás de tudo, tá bom?
Então, durante aquele governo mau, governo de trevas, o anticristo ele vai aniquilar toda a oposição, ele vai querer fazer isso com o próprio povo de Deus. E aqui nesse ponto, irmão, vai estar iniciando, se desenrolando, na verdade, a maior batalha de toda a história, no qual vão participar aí essas centenas de milhares de homens e vai transformar a planície do Armagedon no maior campo de batalha já visto na história da humanidade, certo? Ou seja, olhando de um aspecto profético, os exércitos mundiais vão ser congregados simplesmente numa antecipação para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Todas as forças armadas do mundo vão estar ali concentradas no Oriente Médio, vão estar prontas para lutar contra o poder de Cristo quando ele retornar então do céu. O próprio Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, vai nos mostrar isso. E diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavaleiro branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Então veja, Jesus Cristo está aí, preparado para voltar, e esse momento em que o anticristo se reúne com esses 200 milhões de soldados, simplesmente antecipa a vinda do Senhor Jesus Cristo. E interessante, enquanto o anticristo estará armado com um exército ah, que dispõe de armas físicas, armas com certeza poderosas, mas não são armas, irmãos, adequadas para lutar contra as coisas espirituais, contra o exército dos céus. Ou seja, o exército da terra não está preparado para um embate, um combate ali contra o exército do céu. Mas eles vão acreditar, eles vão ter essa falsa esperança aí. Então, Satanás vai reunir as nações para essa hora final, e as nações iludidas vão ficar do lado dele e vão se opor à segunda vinda do Rei Jesus Cristo em glória. Isso é uma profecia lá do Salmo, capítulo 2. Depois você dê uma lida no Salmo, capítulo 2 e veja verdadeiramente ali como o Salmo antecipa essa guerra final aí. Muito bem, irmãos. Então chegou aqui o momento do grande dia. Que dia esperado é esse? O dia em que Israel será remido, será liberto e passará então a desfrutar ali de todo o cuidado, de tudo aquilo que Deus prometeu para eles desde o Antigo Testamento. Então Deus, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, vai descer ali em glória, mostrando realmente a sua autoridade. Mas é interessante, irmãos, que em vez das pessoas se humilharem, em vez de o mundo se humilhar naquela ocasião, os líderes do mundo vão estar dispostos para fazer uma coisa, mas o quê? A desprezar novamente. Porque eles já desprezaram tanto a Deus como a Jesus Cristo, seu Filho, e lá eles vão continuar desprezando da mesma forma. Os profetas do Antigo Testamento, eles mostraram, irmãos, para nós todos esses acontecimentos, todos esses preparativos, para que então atinja ali o grande auge, o grande apogeu da história israelita. Tá bom? Então, isso vai acontecer justamente ali no retorno de Cristo, coisa que eles tanto também esperam, e Cristo vai estar retornando com a sua igreja. Cristo, então, vai vir, vai retornar, vai estabelecer o seu reino aqui na terra, e esse reino vai ser um reino ali estabelecido, a Bíblia mostra lá em Apocalipse, capítulo 20, por 1000 anos, que é o milênio que nós acreditamos literalmente, e que será ali o assunto do nosso próximo vídeo. Então, irmão, tudo isso está predito e tudo isso vai acontecer. E o que que vai acontecer? Apocalipse 19, versículo 21 diz assim: Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essas aves, irmãos, antes já tinham sido chamadas pelos anjos, lá em Apocalipse 19, versículo 17 e 18, que diz assim: Então vi um anjo posto em pé do sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis,
carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E aí o versículo 19: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, e contra o seu exército, os seus anjos, e também a igreja que vai vir junto com ele. Agora olha só o que acontece. O versículo 20: Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, ou seja, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E esse fogo, esse lago de fogo e enxofre, é justamente para onde vão ser lançados todos os perdidos, inclusive o próprio inferno vai ser lançado também nesse lago que arde com fogo e enxofre, tá bom? E o versículo 21 conclui: os outros foram mortos com a espada que saía da sua boca. Então, irmãos, essa é a batalha do Armagedon. O mundo vai estar ali preparado para se levantar contra o povo de Deus, e Jesus Cristo virá para então estar livrando o seu povo das mãos do perigo que aquele exército de centenas de milhares poderiam oferecer para o seu povo. E Cristo, ali, simplesmente com a palavra da sua boca, ou seja, com uma ordem, a palavra de ordem, vai estar então aniquilando todos aqueles que se levantaram contra o seu povo, certo? E a gente pensa que essa é a última batalha, que Satanás acabou por aí, mas tem muita coisa para acontecer ainda, meus irmãos. E é isso que nós vamos estudar nos vídeos futuros, se o Senhor assim permitir. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, convidar mais pessoas para estarem aí assistindo também aos nossos vídeos, tá bom? Vídeos simples, rápidos, né? Que procuramos não alongar muito para não ficar também muito cansativo. Por isso nós temos vários vídeos aí pequenos sobre escatologia, tá bom? Um grande abraço a todos vocês que fazem parte ali do grupo de teologia, RH Teologia, no WhatsApp. Que Deus esteja também abençoando e sustentando vocês, suas famílias. Que Deus esteja assim abençoando a cada um de vocês e até o próximo vídeo, com a permissão do Senhor.